Comentando a lição de quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. O Espírito Santo. João apresenta o Espírito Santo com um papel fundamental na igreja, que é o de promover o crescimento espiritual dos membros. Talvez, à primeira vista, o Espírito Santo não seja tão citado no livro como foi Jesus, o Pai e outros personagens, mas ele não é menos importante do que o Pai e o Filho. Pelo contrário, ele foi a fonte de força de Jesus, dos discípulos e dos seguidores de Cristo. A unidade dos cristãos só existiu e resistirá a tudo através do poder divino emanado do Espírito Santo, que Jesus chamou de Consolador. Qual é a importância do Espírito Santo na conversão? Veja São João capítulo 1, do versículo 10 até o 13. Conforme esse texto, para que haja um nascimento vindo de Deus com uma nova vida, só pelo poder e atuação do Espírito Santo. João mostra a importância do Espírito Santo na criação, no ministério de Jesus, na conversão de almas e esclarece, inclusive, que uma pessoa só se torna filho de Deus se aceitar Jesus como Salvador e, então, nessa aceitação, recebe o Espírito Santo. Na criação, Jesus, o Verbo, estava com Deus e o Espírito Santo pairava sobre a imensidão das águas e no planeta escuro. A partir dessa presença, o Logos, o Verbo, agiu em conjunto com o Pai e o Filho e criaram um mundo com toda a perfeição. Quais são as obras do Espírito? Veja São João capítulo 3, do versículo 5 até o 8, capítulo 6, versículo 63, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, do versículo 7 até o 11. O Espírito Santo executa as seguintes obras: produz conversão e vida espiritual, ensina a verdade às pessoas, vivifica, anima o seguidor de Cristo, dá testemunho de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando falou aos discípulos sobre a atuação do Espírito Santo, Jesus inspirou-lhes força e esperança ao seu coração. O Espírito Santo é o Consolador, a maior dádiva que o Pai poderia conceder aos tímidos discípulos para continuar a obra que Jesus iniciou na terra. Jesus sabia que o poder do mal tentaria calar os discípulos e, por isso, o Espírito Santo estaria com eles, capacitando-os para enfrentar tudo pelo nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo iria transformá-los e capacitá-los a serem instrumentos abençoados em suas mãos. Numa noite fria, um senhor saindo de uma igreja entregou um folheto a um bêbado assentado na calçada chamado Jerry McCulley. Ele ficou zangado e amassou o folheto, jogando-o fora. Aquele crente percebeu que o bêbado estava com frio. Deu-lhe então a blusa de lã junto com o folheto no bolso da lapela. Naquela mesma noite, Jerry foi preso e na prisão, já sóbrio, ele leu o folheto e ali mesmo reconheceu sua miserável condição, crendo que precisava melhorar. Daquele momento em diante, o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem. 7 anos depois, ele era considerado o melhor evangelista de toda a Inglaterra. Que Deus nos abençoe.